pôr meu copo com água aqui para o povo ver que eu pus água. Uma excelente e abençoada noite a todos. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Newton, mais conhecido por Shaolin. E não tem como a gente não externar a nossa gratidão, não é? Por podermos reunir mais uma vez, realizando o culto do Evangelho de Jesus no nosso lar, onde, mediante a tanto tempo que nós temos para fazer tantas coisas, nós escolhemos esse dia, esse horário, no compromisso conosco mesmo e com a espiritualidade maior, de convidar Jesus a adentrar o nosso lar através da prática do Evangelho e do Evangelho no lar. Na realidade, nós vamos pedir para que nós não nos esqueçamos de colocar a água, né, sobre a mesa. Pegue uma garrafa, um copo, para que essa água seja fluidificada, ou seja, colocado todo o medicamento necessário para as nossas dores físicas e espirituais, né? Lembrando nesse momento dos lares de toda a humanidade, do lar dos nossos irmãos que se encontram nesse momento juntamente conosco, fazendo o Evangelho, convidando Jesus a adentrar o nosso lar e permanecer conosco, fazendo a asepsia, a harmonização em cada cômodo, sobretudo no cômodo do nosso próprio coração. E assim a gente vai asserenando os nossos corações, fechando os nossos olhos, nos deixando envolver por essa atmosfera de amor, de luz, por podermos ter o privilégio de conhecermos o seu Evangelho de amor e de luz. Muito obrigado, Jesus. Amado Mestre, Senhor Jesus, certa feita tu nos disseste, Senhor, que onde estivesse 2 ou mais pessoas reunidas em teu santo nome, que ali tu estarias. E é na certeza, Mestre, que tu te encontras junto de nós nesse e em todos os instantes de nossas existências, que te sentimos ao nosso lado nesse momento, de mãos estendidas sobre as nossas frontes, sendo envolvidos, Mestre, por estes fluidos benéficos, salutares e curadores que ora reinam entre nós. Mediante a tamanha grandeza, Jesus, te agradecemos do fundo dos nossos corações por todas as bênçãos a nós dispensado todos os dias. Oportunidades estas, se soubermos aproveitarmos e se quisermos, Jesus, fazendo a nossa parte, estaremos sendo a extensão dos teus braços, através dos teus exemplos, amar, cuidar, velar, asserenar corações, através da vossa luz e do vosso amor. E assim, Jesus, nesse momento cada um de nós temos algo a lhe pedir, que possamos mentalizar aqueles que estão necessitados de vibrações de prece e de amor, mentalizando Jesus, cada um deles, rogando Jesus e dedicando o nosso culto do Evangelho cristão no lar, em favor de toda a humanidade, em especial aqueles que mais sofrem, seja de dor física, dor moral ou dor espiritual. Rogando a Maria Santíssima, nossa Mãe, que com amor maternal de Mãe amorosa nos envolva a todos em seu manto sagrado de amor e de luz. Que Maria Santíssima derrame sobre todos nós, encarnados e desencarnados, as pétalas espirituais, e que o perfume inebriante das rosas possam nos envolver, nos abençoando, nos amparando, nos protegendo, mas que esse perfume de amor se estenda sobre toda a humanidade,
E com os corações transbordando de alegria e de gratidão, Senhor, nós damos por iniciado mais um evangelho cristão no nosso lar, eternamente gratos. Ser conosco, Jesus, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Para a nossa reflexão, sobretudo para a nossa prática no dia a dia, para a nossa transformação moral, para a nossa felicidade, embora relativa, a proposta de Jesus é exatamente: eu sou a luz do mundo, vós sois a luz do mundo. E é através do Evangelho de Jesus que cada um de nós, se assim quisermos e praticarmos, nós estaremos iluminando aqueles que estão à nossa volta, a nós mesmos, e sendo luz ainda aqueles ambientes de trevas. Do capítulo 24, não coloqueis a candeia debaixo do alqueire, ou seja, não coloqueis a lâmpada debaixo do alqueire. Item 1. Não se acende uma lâmpada para colocá-la debaixo do alqueire, mas colocá-la-se no candelabro, a fim de que ela ilumine todos os que estão na casa. No Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 15. Então, quando Jesus vai nos trazer este convite para que nós sejamos luz, aonde quer que nós nos encontremos, embora ainda espíritos imperfeitos, mas com a centelha de luz que nos foi colocada por um Pai que nos ama incondicionalmente. Se nós quisermos, nós poderemos permitir, através das nossas atitudes, dos nossos exemplos, das nossas escolhas, que essa luz, ela se expanda. Ou seja, quando nós somos convidados a refletirmos e não colocarmos essa lâmpada debaixo do alqueire. O que é alqueire? Naquela época, alqueire era aquele balaio, não é? E o que Jesus vai nos dizer é que nós não devemos, se nós pudermos, ao invés de colocar a candeira, a luz, a vela, debaixo de um alqueire, ou seja, que nós deixamos essa luz no egoísmo somente para nós mesmos, quando nós talvez temos aquela centelha de luz e por motivos outros, nós ainda adormecidos no orgulho, no egoísmo, na vaidade, no apego excessivo às coisas da matéria, nós abafamos essa centelha de luz, que são os nossos sentimentos, que são as nossas virtudes, que é Jesus já em nós, pelo conhecimento, que muitas vezes nós deixamos essa vela do conhecimento oculta, quando nós poderíamos e nós deveremos colocar essa lâmpada no candelabro, ou seja, no candeeiro. Porque quando nós entrarmos naquele lar, naquele cômodo, naquele irmão nosso, que a vela, que a lâmpada esteja naquele candelabro, ou seja, em evidência, no local mais alto, para que todos aqueles que adentrarem o ambiente percebam aquela luz, se beneficiem com aquela luz, com aquela iluminação. Haja vista que todos nós estamos sim na condição de espíritos ainda em evolução, necessitados uns da luz dos outros. Esse é o mecanismo para que nós tenhamos, e conquistemos a verdadeira felicidade e que a gente possa, através dos nossos exemplos, espalhar essa luz. Eu uso muito uma frase e tudo que eu procuro às vezes dizer, eu procuro muito, embora difícil para todos nós, colocar em prática. E colocar em prática não por obrigação, não porque o Cristo pediu, não porque o Evangelho convidou. Colocar em prática porque nós somos responsáveis pelos nossos próprios atos. Somos os próprios autores da nossa própria história. E a frase é:
Quem acende uma vela é o primeiro a se iluminar. Mas nós não podemos buscar essa autoiluminação ainda inseridos no orgulho, no egoísmo, na arrogância, na prepotência. Quem somos nós? Quanto mais humildes, quanto mais simples, quanto mais nós esquecermos de nós mesmos, no altruísmo, que é o contrário do egoísmo, mais essa chama viva do amor vai externar de nós mesmos. Não é assim? É na humildade, na simplicidade. É nós reconhecermos que somos ainda imperfeitos, que estamos em construção e que condenação, que palavras malditas, condenação, julgamentos, falta de aceitação do outro, às vezes até de nós mesmos. Isso vai com certeza nos aniquilando essa luz divina que se encontra em cada um de nós. Ah, Shaolin, mas não vejo luz em mim. Pare um pouco. Observe-se. A luz está ali. Muitas vezes nós já estamos ainda permitindo, de deixar essa lâmpada ainda estar coberta, Ou seja, muitas vezes o Evangelho coloca que a gente pode estar deixando essa lâmpada debaixo de uma cama, em um recipiente, e que nós devemos fazer o contrário, colocá-la no candelabro, para que aqueles que entrem vejam a luz, pois nada há de secreto que não deva ser descoberto, e nada de oculto que não deva ser conhecido e manifesto publicamente. Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 16 a 17. E aí até parece um contrassenso, porque quando nós falamos desse assunto, vem uma pergunta assim: mas se Jesus não disse tudo, Jesus não estaria colocando a lâmpada debaixo do alqueire? Jesus não sabia muito mais do que ele nos colocou até aquele momento? Jesus não tinha condição moral evolutiva para abrir muito mais esse leque, o véu do esquecimento, para trazer para nós muito mais, e não disse? Poderia ter dito naquele momento sobre reencarnação, e não, de ter dito para nós sobre ressurreição, de desencarnação, de mundo espiritual, de vida após a vida. Por que Jesus não disse? Será que Jesus colocou então a lâmpada debaixo do alqueire? Não. Jesus não disse tudo simplesmente por amor a cada um de nós. Imaginemos nós, na nossa ainda dificuldade de entendimento, de esclarecimento, de condição de absorver. Se Jesus dissesse tudo, o que adiantaria se até hoje, nesse momento, quando o Evangelho nos traz tanto esclarecimento, nós temos ainda dificuldades de entender todo esse processo da evolução, do crescimento espiritual, de como nós vamos chegar no plano espiritual, de onde nós viemos, o que vai fazer a nossa lâmpada, a nossa luz de amor despertar e iluminar onde nós estivermos. Então, Jesus não disse tudo porque nós não tínhamos maturidade ainda suficiente para compreender e muito menos, talvez, de praticar. Então, o que nós não podemos é: mas eu não sei muito, Shaolin. O pouco que nós sabemos é suficiente, ou até mesmo mais do que suficiente, para a gente secar lágrimas, para nós doarmos de nós mesmos. O pouco que nós temos de teoria é suficiente para praticarmos a lei de amor, justiça e de caridade, de esquecer de nós mesmos, assim como o Chico sempre fez, Não importava a condição, a situação, o momento, não. Confiava, acreditava, se colocava à disposição do Cristo e a luz atingia aqueles que estavam na penúria, na escuridão, da dor, do abandono, da fome,
do pão espiritual e do pão material. Tanto que Chico vai dizer a nós assim: se eu fosse esperar condições melhores, espirituais, materiais, para realizar o que eu tinha que realizar, talvez até hoje eu não teria saído do lugar. Às vezes nós estamos ainda aguardando a melhor situação, o melhor momento financeiro para poder ajudar alguém através da luz da caridade material. Muitas vezes, quando eu falo os primeiros ouvidos que ouvi são os meus, nós ainda estamos aguardando condição espiritual melhor para secar lágrimas, para visitar doentes, para olhar com compaixão, com carinho, com devoção, com caridade para aqueles que se encontram dentro do nosso lar. O momento é agora. Não é amanhã, não é depois. Não é quem sabe um dia. Porque quanto mais luz nós espalharmos, mais iluminados nós seremos. Quanto mais nós seremos se formos iluminados, mais luz nós estaremos emanando àqueles que estão necessitados. Por isso eu tenho uma outra frase que eu gosto muito que diz assim: espalhe luz por onde for, através do medicamento do amor. Vou repetir. Espalhe luz por onde for, através do medicamento do amor. Onde for significa nos supermercados, na via pública, dentro do nosso lar principalmente, com aquele que nos fere, com aquele que nos testa, conosco mesmo mais do que nunca. Nós precisamos termos alto amor. Nós precisamos trabalhar em nós alto perdão e, sobretudo, auto iluminação. O outro anseia de nós. Nós temos sede de conhecimento e de prática de exercício no bem. Jesus aguarda de nós. E se nós assim quisermos, segurarmos nas mãos de Jesus, praticarmos inúmeros exemplos do nosso inesquecível amado Chico Xavier, nós também teremos condições do próprio Chico Xavier, misericórdia divina. Quando temos dívida na retaguarda, mas continuamos trabalhando a serviço do próximo, a misericórdia divina manda adiar a execução da sentença de resgate, até que os méritos do devedor possam ser computados em seu benefício. Chico Xavier. Temos nessas palavras de Chico valioso ensinamento a respeito dos mecanismos de atuação da justiça cósmica. Ainda que seja da lei divina, o retorno a nós mesmos dos desacertos perante a vida, em forma de obstáculos, doenças e carências várias, a misericórdia de Deus sempre nos contempla com o adiamento da execução de nosso karma negativo. Todas as vezes em que estejamos trabalhando pelo bem de nosso próximo, a Deus não interessa o nosso sofrimento. A dor é mero reflexo indicando que nos afastamos da lei, do amor, do bem e da luz. E tão logo retornemos a semear bênçãos na vida de nossos semelhantes, atrairemos igualmente bênçãos para a nossa própria jornada. O chamado karma negativo se dissolve aos efeitos do karma positivo. A justiça divina tem várias maneiras de promover o restabelecimento da harmonia diante das situações em que nosso orgulho falou mais alto do que o amor. Tudo depende da nossa predisposição em admitir nosso equívoco e corrigi-lo tão logo possível.
Dor, sofrimento e culpa são expedientes desnecessários quando o amor toma conta de nossa atitude e faz com que o mal de ontem se dissolva no bem de agora. Perdão, tolerância, amor e caridade não são apenas virtudes inertes no caminho daquele que aspira à ascensão espiritual. São, antes de tudo, verdadeiros advogados de nossas causas perdidas perante os tribunais do além, impedindo que o martelo de nosso karma caia inteiramente sobre nós mesmos. Isso se chama e é misericórdia. Dentro dos nossos dias atuais, né? Dentro dos nossos dias atuais, esse martelo do nosso karma, né? É exatamente a oportunidade que nós estamos tendo de sermos luz ou ainda sermos escuridão. A escolha depende de cada um de nós. Com alegria em nossos corações, nós vamos fazer a nossa prece de encerramento do nosso Evangelho Cristão lá, agradecendo, né, sempre, claro, por essas oportunidades, por esses momentos de tanta luz entre nós. Desta luz chamada Jesus, que acerena os nossos corações, que nos retoma, que nos traz de volta ao verdadeiro sentido do objetivo de estarmos aqui neste lugar, neste lar fraterno, que é a nossa evolução, que é nós, através de momentos edificantes como esse, de realizarmos o Evangelho no lar, de termos o hábito de boas leituras edificantes, de buscarmos o contato com a natureza, com a beleza que nos é ofertado gratuitamente todos os dias. De espalharmos luz, de buscarmos a luz, de nos sentirmos iluminados quando estivermos na condição de mexer, de manipular um caldeirão de sopa, colocando ali naquele caldo ofegante um pouco da nossa luz e do nosso amor, o medicamento necessário para curar a fome do corpo físico e também do espírito. Luz, que se assim quisermos, embora mergulhados muitas vezes em tanta dor, sofrimento, lágrimas e muitas vezes desespero e desesperança, acreditando que a escuridão se fará eterna, porém, já nos adverte o próprio Cristo, que depois da tempestade vem logo a bonança. Portanto, meus amados amigos, a luz se encontra à nossa total disposição. Basta apenas que possamos abrir as portas dos nossos corações e através de pequenos gestos, sentimentos nobres, essa luz se fará permanente entre nós, através de um abraço fraterno, de um beijo carinhoso, de um muito obrigado, de um eu te amo, de um me perdoe, de um eu te perdoo porque também estou em condição.
de maltratar, de pecar 70 vezes, 7 vezes. E assim, com os corações transbordando de luz, de gratidão a Jesus, aos nossos lares, aos nossos entes queridos, que na condição de instrumentos que se encontram entre nós, na condição e na oportunidade bendita, através da misericórdia divina, como nos convida Chico, de serem os instrumentos para que na convivência diária, através do atrito da desarmonia, o atrito do desentendimento, da falta de paciência uns com os outros, da dor que ainda emanamos uns nos outros, que estes mesmos atritos, ainda inferiores, será o movimento necessário para que destes atritos menos felizes reine entre nós a luz e o amor imensurável e eterno do nosso Mestre amado, Jesus. Derrama, Jesus, coloque o medicamento nas águas de toda a humanidade, o medicamento que somente Tu conheces para cada um de nós, nestas águas que se encontram nos nossos lares. E que em cada gota destas águas, a Tua luz, o Teu amor e a Tua paz nos envolva hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Jesus.